que acontece quando tudo aquilo em que você baseou a sua segurança, o seu status e a sua identidade subitamente desmorona? Quando a vida aplica um golpe tão devastador que nenhuma de suas velhas desculpas consegue se manter de pé? Nenhum de nós planeja o colapso. Gastamos anos construindo fortalezas de certezas, orgulho e defesas emocionais para nos proteger do mundo. Mas quando a estrutura é falsa, o próprio universo se encarrega de derrubá-la. Hoje dissecamos o arcano 16 do tarô, a Torre. Após nos confrontarmos com as correntes da sombra no arcano do diabo, o processo de autoconhecimento exige a destruição inevitável das ilusões do ego. Vamos compreender como a psicologia analítica de Carl Jung, a alquimia e o simbolismo deste arcano explicam as crises avassaladoras, os despertares abruptos e a libertação necessária que surge após a queda das nossas falsas estruturas. No arcano 15, o diabo expôs os nossos apegos e compulsões ocultas. Mas se o ego se recusa a desatar as correntes voluntariamente e insiste em construir uma vida baseada na ilusão e na negação, a psique atinge um ponto de ruptura inevitável. Na iconografia tradicional, a torre, frequentemente chamada de a Casa de Deus, representa uma construção de tijolos erguida sobre o orgulho humano, coroada pela vaidade. O raio divino, uma descarga súbita de luz e verdade, não destrói a rocha de sustentação, mas atinge precisamente a coroa e os andares superiores. As duas figuras que caem representam a mente consciente, sendo despojada de suas posições de controle. As gotas de luz que flutuam ao redor da queda simbolizam as faíscas de energia psíquica e intuição libertadas do colapso. Para Carl Jung, a torre representa a ruína catastrófica da inflação do ego e o rompimento violento das personas, máscaras sociais. É o arquétipo da crise luminosa, o momento de choque em que a realidade objetiva destrói os edifícios de ilusão que construímos para nós mesmos. Para a mente focada na autopreservação, a torre é o pior dos pesadelos. Sentimos que o nosso mundo acabou quando um casamento se desfaz, uma carreira rui, uma crença desmorona ou um diagnóstico inesperado surge. No entanto, Jung observou que a neurose e a estagnação psíquica ocorrem precisamente quando o ego se encastela em uma fortaleza de certezas rígidas. A crise trazida pela torre não vem para punir, vem para salvar a psique da petrificação total. Na tradição alquímica, este arcano encarna o momento mais dramático da calcinatio, a purificação pelo fogo e o choque da separatio. O fogo alquímico precisa quebrar o recipiente rígido para dissolver a matéria impregnada de falsas impurezas. A torre é a tempestade purificadora que destrói o vaso que se tornou pequeno demais para conter a expansão da alma. É a quebra dolorosa, porém indispensável, da casca do ovo psíquico. Sob o olhar da psicologia analítica, o raio que atinge o topo da construção é a intervenção direta do self, o si mesmo, sobre a miopia do ego. Quando a consciência passa anos ignorando os avisos sutis do inconsciente, os sonhos, os sintomas corporais, as intuições, a psique acumula uma voltagem de tensão reprimida. O raio é o descarregamento dessa energia represada. A queda representa o choque necessário para descer da arrogância intelectual para o chão da realidade nua e crua. Além disso, a destruição da torre é o único evento capaz de libertar a faísca divina aprisionada na matéria. Quando os tijolos das falsas expectativas caem, somos forçados a olhar para o céu, sem o teto das nossas ilusões. O desmoronamento rompe o isolamento do ego encastelado, nos reconectando com o fluxo vivo da experiência e com os outros seres humanos. A verdadeira vulnerabilidade, descoberta na ruína das aparências, torna-se a base inabalável para a reconstrução de uma vida autêntica. A sombra do arcano 16
se manifesta em dois desvios de negação do despertar: a negação rígida e o trauma paralisante. O indivíduo assiste à queda da torre, mas recusa-se a aprender com a ruína. Ele tenta desesperadamente reconstruir a mesma estrutura mentirosa com os mesmos tijolos velhos, vivendo em um estado permanente de vitimização, ressentimento e choque traumático. A autodestruição provocada e o ceticismo absoluto. A pessoa confunde a destruição libertadora do ego com a destruição da própria vida. Ela desenvolve um vício pela metamorfose caótica, destruindo constantemente tudo o que constrói antes mesmo de consolidar qualquer base sólida na realidade. O supremo ensinamento arquetípico da torre é que só o que é falso pode ser destruído pelo raio da verdade. O que é essencial permanece intacto na rocha. Nas palavras provocativas de Carl Jung, não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegarão aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a própria alma. A torre é a misericórdia violenta da vida, impedindo que você viva uma mentira para sempre. Para absorver a medicina deste arcano na sua jornada, faça a si mesmo 3 perguntas fundamentais. Qual estrutura, relacionamento ou imagem de si mesmo desmoronou recentemente em sua vida, e que você ainda tenta reconstruir à força? Em qual área você está construindo uma fortaleza de orgulho ou negação por medo de admitir a sua própria vulnerabilidade? Agora que o teto da sua falsa certeza caiu, qual verdade maior sobre você mesmo finalmente pode ser vista? Feche os olhos por alguns instantes e faça uma respiração bem profunda, soltando o ar com um suspiro audível. Visualize diante de você as ruínas de uma velha estrutura da sua vida. Um projeto, uma certeza ou uma fase que desabou e chegou ao fim. Observe a poeira assentando no chão. Veja os escombros do que já foi importante. Em vez de chorar sobre os tijolos quebrados, olhe para cima. Perceba que, sem o teto que te cobria, você agora pode enxergar um céu vasto, limpo e infinitamente aberto. Sinta os seus pés firmes na rocha sólida que nunca foi destruída. Diga internamente a si mesmo: o que era falso ruiu. A minha essência continua viva e livre. Respire essa nova liberdade. A torre destrói o que construímos com o orgulho para que possamos reconstruir a nossa vida com a verdade. A queda não é o fim da sua jornada, é o fim do seu cativeiro. Deixe nos comentários a sua reflexão. Qual falsa certeza caiu na sua vida que hoje você percebe ter sido uma libertação? Após o raio purificador da torre e a queda do ego inflacionado, a poeira se assenta, revelando um céu noturno claro, límpido e povoado de esperança. No próximo episódio, adentramos o arcano 17, a estrela. A fé renovada, a inspiração límpida, a cura profunda e a reconexão com o nosso propósito sagrado. Obrigado por sua presença e coragem nesta travessia. Mantenha os pés na rocha, olhos para o céu e as certezas garantidas pela fé. Te vejo no próximo episódio.